Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. O vídeo de hoje ele é super especial porque eu vou compartilhar com vocês um react, digamos assim, da primeira aula que eu dei de inglês para minha filha. Ela tem 2 anos e 4 meses. Eu nunca dei aula de inglês para ela antes, tinha até alguns bloqueios, já até compartilhei sobre isso em alguns posts no meu Instagram. Por mais que eu seja professora há muitos anos, já tenha trabalhado inúmeras vezes com crianças, mas com a minha filha eu tava relutando. Mas finalmente dei a primeira aulinha de inglês para ela. O tema foi cores e eu tentei gravar. Gente, não foi tão simples, tá? E, inclusive, eu estou até preocupada com a continuidade desses vlogs, porque deu muito trabalho gravar, porque pega ali da atenção dela. Na hora que eu tava gravando, ela queria prestar atenção, tinha que ficar segurando o celular. Então, assim, eu vou precisar ainda pensar numa forma de gravar com o celular ali distante, sem eu precisar ficar manuseando ali. Mas vou tentar trazer outros dias esse vlog pra gente ver uma continuidade disso. Mas, de toda forma, eu quero compartilhar com vocês o que é que eu tinha em mente, né, quando eu fiz essa primeira aula com ela, e foi uma experiência super legal. Primeiro lugar, eu falei pra ela que era uma brincadeira, né? Eu falei, vamos brincar de escolinha, porque ela tá nessa fase de querer brincar de escolinha. Aí eu falei, eu vou ser professora e você vai ser aluna. A gente vai brincar de aula de inglês. E aí, eu fiz ali toda a sequência de aulas. Dicas com aulas com criança. Tem que ter rotina. E tem que ser uma rotina que se repete sempre. Então, toda aula, ela tem que começar, ter determinadas atividades e terminar do mesmo jeito para que a criança vá seguindo ali e ela vai sentindo a rotina. Isso facilita muito na continuidade. Então, qual foi a rotina que eu estipulei ali pra ela? A gente começa sempre com a música de Hello, né? Pra, enfim, começar a aula e ela sentir que a aula começou. E eu vou fazer isso todas as vezes, de preferência usando a mesma música. Depois, eu faço uma brincadeira, mas essa brincadeira já é introduzindo o assunto. Então, vocês vão ver como é que eu fiz isso. Eu queria apresentar 4 cores pra ela, não foram muitas cores, eu escolhi só as 4 primárias ali pra gente fazer essa primeira aula. Então, eu trouxe essas quatro cores e esse foi o nosso primeiro assunto. Depois que eu apresentei a aula, a gente fez uma tarefinha ali, uma atividade em que eu fui fazendo um desenho e eu ia perguntando qual era a cor daquilo que eu estava fazendo. Então, qual é a cor dessa nuvem? Qual é a cor desse sol? Tudo dentro do desenho. Depois, eu passei para ela os lápis das cores e ela precisava fazer um desenho e dizer qual era a cor ali que ela estava fazendo. A gente fez 2 atividades de brincadeira ali. Uma em que ela precisava encontrar algum brinquedo que fosse da mesma cor que a gente aprendeu e outra em que ela ia pegando a cor e colocando dentro do saquinho. Você vai ver tudo isso. E por último, eu finalizei com um vídeo. Eu amo os vídeos do canal Super Simple Learning. Adoro. São muito fofinhos, muito didáticos, repetitivos. Coisa que criança adora. Minha filha, ela ama música. Ama qualquer coisa que você ensina pra ela cantando. É o que funciona mais pra ela. Ela gosta de cantar, ela memoriza a música muito rápido. Então, com certeza é a melhor estratégia pra ela. E aí, eu vou sempre finalizar a aula com algum videozinho do Super Simple Learning dentro dessa temática da proposta da aula. E aí, eu encontrei ali um vídeo super legal. A gente assistiu esse vídeo 2 vezes e finalizou a aula. Eu também cometi o erro de eu não cronometrei. Eu acredito que foi ali em torno de 30 minutos, mais ou menos. Todas essas dinâmicas que eu fiz com ela, 20 e poucos minutos, 30 minutos, por aí. Eu sugiro que, principalmente para crianças tão pequenas, a primeira aula, o primeiro encontro seja, assim, coisa rápida. Você consiga manter isso com mais tempo. E aí você pode ir aumentando depois que a criança for ficando mais confortável. Então essa foi a rotina que eu usei. Agora eu vou compartilhar com vocês o videozinho. Eu não tava planejando filmar nesse dia. Quando eu comecei a aula foi que eu pensei, eita, eu vou filmar. Então não tinha me arrumado, não tinha arrumado ela, tava tudo meio bagunçado ali. Mas eu achei que ficou bem natural e é por isso que eu vou compartilhar com vocês mesmo assim, tá? Então vou mostrar pra vocês como é que ficou. Vou narrando ali no vídeo e daqui a pouco a gente volta pra conversar mais aqui. Começamos a aula com a musiquinha de Hello. Pode ver que eu vou cantando, né? Eu coloquei a música pra tocar e eu vou fazendo a coreografia. É muito importante essa junção, principalmente para crianças, porque eles começam a associar a palavra nova que aprenderam com a movimentação que estão fazendo. E também, claro, por crianças serem muito bem estimuladas quando movimenta o corpo, quando faz careta, quando brinca. Para eles isso é super legal. Logo em seguida, eu comecei a apresentar as 4 cores da aula para ela. Pode perceber que eu peguei uma cestinha, fiquei falando ali. Gente, eu fui mostrando as cores dentro de algumas bolinhas que estavam dentro desse saquinho. Então, eu ia falando e eu ia mudando o tom da voz. Então, antes eu falava gritando, depois eu falava meio baixinho, sussurrando. E aí, eu fui trabalhando muito a repetição. Ela repetiu várias vezes o que estava sendo aprendido aí. Blue. Yellow. Yellow.
Yellow. Agora, Cachaça. o que foi que aconteceu? Live A in gente here. foi pra um joguinho. Get E aí, the eu dei o saquinho yellow. pra ela, falava as cores e fui pedindo pra ela ir recolhendo Yes. as cores de acordo com o que ela Now, reconhecia. Ela acertou blue. todas, tá? E foi a primeira vez que ela teve essa Very aula. Então, ela de fato tá aprendendo as cores e foi tudo novo pra ela. Red. E essas 4 primeiras cores ela acertou super bem. Então, eu ia falando ali a cor e ela ia Green. pegando a bolinha da cor certa Green. e colocando dentro do saquinho. Good Em seguida, a gente foi para um segundo jogo. Coloquei essas folhas no chão e eu pedi para ela procurar dentro dos brinquedos dela brinquedos que tivessem essa cor. Depois a gente foi para mais uma dinâmica em que eu fui fazendo um desenho e eu ia descrevendo o desenho, destacando as cores. Depois eu pedi para ela fazer um desenho e para finalizar a gente assistiu a um videozinho que trabalhava também as cores que a gente viu na aula. I see something red, 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 red. I see something red. Find something red. O que a gente consegue extrair desse vídeo de coisas que você consegue aplicar com seus alunos, independente da faixa etária deles. A primeira delas é a rotina, ela pode ser implementada com qualquer idade. Isso ajuda, não somente com crianças. Então, se você tiver uma rotina que toda aula você segue ali aquela estrutura, ajuda muito o aluno a ter essa previsibilidade. O cérebro gosta da previsibilidade, ele se sente mais confortável com isso. Elementos musicais, pode usar com qualquer faixa etária também. O cérebro ama músicas para aprender conceitos, para aprender palavras. Ajuda muito mais a memorizar do que se você fizer isso sem músicas. Então, apliquem isso nas aulas de vocês. No caso dela, e também uso muito com crianças, mas também dá para usar com adultos, vocês percebem que existe uma brincadeira com os sentidos. Então, tem muito da visão, tem muito do tato, botar a mãozinha no saquinho, puxar. Você pode fazer isso quando estiver ensinando coisas que com o tato ela consegue sentir. Envolver outros sentidos. Ter uma experiência multissensorial ali na aula também é muito rico, tá? Deixa a experiência de aula muito mais significativa para os seus alunos particulares. Então, pode ver que a gente brincou com o tom da voz, a gente brincou com pegar nas coisas. Se você puder envolver ouvido, né, música, falar, então envolver vários sentidos em uma aula funciona com qualquer faixa etária. O cérebro, ele gosta muito de aprender com previsão e envolvendo outros sentidos. Então, super indico que você também faça isso, independente da dinâmica dos seus alunos particulares. Para finalizar, a última dica que eu trago para vocês, que se aplica a aulas com crianças, mas também se aplica com outras faixas etárias, é a dinamicidade de propostas em aula. Então, perceba que existiam ali umas 4 propostas de atividades e a gente foi uma intercalando rapidamente na outra, em formato de brincadeira, em formato de história, mas isso é importante para que vá quebrando ali a sequência de aula e você não fique muito tempo em uma mesma atividade. A gente perde a atenção do aluno, a gente perde o foco. E a atenção e o foco são os protagonistas da memorização. Então, para trabalhar a memorização, a gente precisa manter a pessoa envolvida ali em várias dinâmicas da aula. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, adorei compartilhar isso com vocês. Me contem aqui abaixo se vocês já ensinaram crianças, se você já ensinou seu filho, sua filha, me tragam dicas, vou adorar saber. Se você ainda não me segue no meu Instagram, me procura lá, It's Amanda Moraes, e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau, pessoal!